Diz assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Repita comigo: reconciliação. Vai ficar bonito. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Isso aqui é bem forte. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por ela ter chegado até nós. Nós te agradecemos, ó Senhor, cada homem e mulher que foi ousado em defender, em proteger, e aqueles que nos anunciaram esse evangelho. Ó Deus, muito obrigado, porque essa palavra nos transformou, nos resgatou, ó Deus, e nos orienta em todos os momentos. Eu peço, Deus, que essa palavra nos guie e ela seja uma flecha em nossos corações, e que nós podemos sair daqui transformados, restaurados por ela. É isso, Deus, que eu te peço, em nome de Jesus. Paulo, ele está no capítulo 5 de 2 Coríntios, ele vai falar sobre essa nova vida, né? Ele vai começar a falar sobre essa nova conduta daqueles que conheceram Cristo. Ele vai falar no capítulo 5 sobre essas pessoas que estão conhecendo Jesus, que tem essa nova conduta, que vive essa nova vida. E dentro dessa nova vida, ele começa a trazer esse papel, essa missão que Jesus teve. Jesus, ele veio trazer essa reconciliação de quem com quem? De nós com Deus. E eu gosto da palavra que Paulo vai falar. Ele vai dizer no versículo 19 que Deus estava reconciliando consigo o mundo. A ação de reconciliação não vem do homem ou veio de uma atitude de alguém, mas esse próprio Deus, através de Cristo, ele estava nos reconciliando consigo. Não é que Jesus era o intermédio para levar alguém, não, é que ele era o intermédio para levar a ele. Jesus, ele é o caminho para que a gente chegue a esse Deus. E aí, quando entramos dentro desse entendimento, que Jesus, ele é esse caminho para chegar a Deus, vem um entendimento mais forte, que nós temos que entender que salvação não é o fim das coisas. Eu entender a salvação de Jesus, ou aquilo que Jesus fez na cruz por mim, não é o fim, mas é a porta para eu viver algo nele. Se esse Deus, ele estava me reconciliando consigo, ele estava me puxando para perto dele, porque o pecado abriu essa lacuna e me deixou distante. Paulo vai falar isso em Romanos: e todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. O pecado me deixa distante do Senhor. O pecado me afasta desse Cristo. O pecado me deixa como alguém perdido. E aí Jesus vem, morre na cruz e faz aquilo que o escritor de Hebreus fala: ele abre um novo e vivo caminho. Jesus, ele abre esse caminho para quem? Para Deus. Para que nós podemos nos aproximar desse Deus. Para que nós podemos hoje fechar os nossos olhos e orar. Para que hoje nós podemos ser aceitos por Ele, sem ser consumido. Para que a gente venha sentir a presença dEle, sem ser destruído. Como assim, pastor? Porque o nosso pecado diante do Senhor é destruído. Mas por causa do sacrifício de Jesus, Paulo vai dizer que Ele é a propiciação.
a nossa propiciação. Ele é a nossa defesa. Então Jesus, ele traz esse ministério de reconciliar o mundo com Deus. Isso é maravilhoso, porque nós estamos aqui resultado desse ministério. Nós estamos aqui resultado dessa mensagem. Por causa dessa compreensão e por causa dessa ação, nós fomos alvo desse amor que nós oramos e cantamos. E esse amor nos alcançou, nos resgatou e nos transformou. E glória a Deus por isso. Porque nós fomos reconciliados. Porque agora nós estamos juntos com Ele de novo, através de Cristo. Mas essa missão não acaba só nesse entendimento e nessa atitude de entregar a minha vida a Jesus. Mas ela continua, e como eu disse, por isso que vim para a igreja ou fazer parte de uma igreja, não é simplesmente o ato de eu ser um santo salvo, ou um pecador que reconhece e luta contra o pecado, que reconhece a obra da cruz, que reconhece esse Jesus. Não, tudo isso é só a porta, para quê? Para aquilo que Paulo vai escrever para o Coríntios. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Essa mensagem desse Cristo e a missão de Jesus não terminou quando Jesus ressuscitou e foi aos céus, mas ela continuou com a sua igreja, que somos nós. Amém? Amém? A igreja continua com essa missão de reconciliação com esse Cristo. Por isso que nós temos que compreender algo muito significante sobre as nossas vidas, sobre o papel da igreja. Evangelizar e falar de Jesus não é papel só de pastor, de missionário ou de quem tem cargo na igreja, mas é o papel da igreja. É o papel da igreja. Anunciar essa mensagem de Cristo é o papel da igreja. É o papel daqueles que entenderam que são reconciliados através da cruz de Cristo. E por isso que nós temos que ter muito cuidado com isso. Por isso que nós temos que entender algo muito importante, que durante a conferência toda essa frase ficou na minha cabeça. Por isso que eu não posso ficar brincando com o pecado. Porque toda vez que eu brinco com o pecado na minha vida, ela me tira a oportunidade de eu trazer essa mensagem, que na NVT foi traduzida como essa mensagem maravilhosa de reconciliar. É maravilhoso quando a gente vê alguém batizado, não é? É extraordinário você saber que uma pessoa que estava indo para o inferno, estava sendo destruída, e agora ela está salva, ela conheceu Jesus, a vida dela foi transformada. Me entenda, não somos as melhores pessoas, não estamos vivendo e nem chegamos perto naquilo que Deus quer que sejamos. Estamos nesse processo de transformações, mas é bom você ver que essa pessoa abriu espaço para esse Cristo transformar a vida dela. É maravilhoso isso. Quando eu trabalhava na logística da Natura. Tinha 19 anos. Eu trabalhava com os homens muito mais velhos do que eu, mas eu já era líder de célula. O que eu fazia na hora do almoço? A gente tinha 1 hora de almoço. Eu escolhi um dia, conversei com alguns deles, e aí na hora do almoço a gente saía correndo para almoçar. Almoçava, aí ele dizia assim: Juan, tu tem 15 minutos. 15 minutos, eu levava o estudo de célula, passava em 15 minutos de estudo para ele. Orava por ele, depois o restante eles iam dormir, descansar. Aí esse dia era sagrado, a gente parava na frente do refeitório, depois que almoçava, e eu passava estudo. 19 anos. Tinha homens de 35, 36, 40. Quando eles estavam conversando alguma coisa de errado, eu chegava junto e dizia: calma, o pastor chegou. E eles mudavam o assunto. Isso passou os anos. Tinha um homem chamado Marcos. Em um momento a gente estava batendo caixa.
E eu orando, eu virei para ele. Tinha um amigo nosso que tinha se convertido. Estava indo para a igreja. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e eu disse: o próximo é tu. E aí ele deu uma risada para mim, a gente continuou trabalhando. Eu saí, continuou. 3 anos depois, Marcos encontra o meu número com alguém, liga para mim. E fala assim: Juan. Aí eu fui, opa, ele fez: lembra de mim? Fiz, lembra. Ele fez: lembra que tu disse que o próximo seria eu? Fiz, lembra. Ele fez: ontem no culto eu me converti. É maravilhoso receber uma ligação dessa. Ele não fazia parte da mesma igreja, mas saber que uma pessoa encontrou o caminho certo. E eu fui canal de Deus para a vida de alguém. Quem sou eu? Mas saber que... E aí eu entendo que se eu estiver perdendo... Imagina, se eu fosse a pessoa e não ligasse e entendesse que a missão é compartilhar esse Cristo, e eu perdesse tempo com conversas aleatórias, com conversas besterol que tinha na hora, oportunidades que eu tive de vários tipos, de fazer coisas erradas. Será que Marcos teria conhecido Jesus? Por isso que Paulo vai falar que essa missão é só para aqueles que entenderam que são reconciliados com Cristo. Aqueles que entenderam que agora estão próximos desse Deus. E me entenda, deixar o pecado de lado, lutar para não pecar, não é porque nós nos tornamos melhor, é porque conhecemos algo melhor do que o pecado: Jesus. Jesus. Não tem outra proposta. E me entenda, quando a gente estava louvando isso, estava queimando no meu coração. Não tem outra proposta, não tem outra coisa, não tem outra mensagem. Se você está ouvindo outras mensagens de outros pastores, é balela, não vai lhe levar a lugar nenhum. A mensagem é essa, de reconciliação com Deus. É de reconciliação com Deus. É eu entender que eu sou esse pecador miserável, e esse Cristo veio e me salvou, e por isso eu glorifico a Ele, e por isso que eu prego Ele aonde eu for. Por quê? Porque eu sou um eterno devedor daquilo que Ele fez por mim. Eu sou um eterno devedor desse Cristo. Qual foi a frase de efeito que nós fizemos para Ele morrer na cruz? Qual foi a declaração de amor que nós fizemos para Ele morrer na cruz? Qual foi a ação de amor em direção a esse Deus que nós fizemos para Ele morrer na cruz por nós? Não, sabe o que nós oferecemos para Ele? É sujeira, é pecado. Porque todo mundo chegou assim diante dEle. Todo mundo chegou assim diante dEle. Mas Ele nos reconciliou com Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que essa é a mensagem melhor. Ele não vai dizer que só temos a mensagem. No versículo 20 ele vai dizer: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Sabe o que é o embaixador? É um representante legal do país em outra terra. Você vai lá em Recife, na Conde da Boa Vista, tem a Embaixada dos Estados Unidos. É um território americano no Brasil. Você vai lá em Brasília, tem a Avenida das Nações. Você vai encontrar todas as embaixadas que tem aqui no Brasil. São territórios, e aquele homem que está lá, aquela mulher que está lá, ela é representante do seu país, legalmente. O que ela fala é como se o país estivesse concordando. Se ela diz que não, é não. Se ela diz que é, é. O presidente ou o governador deu legalidade para ela fazer isso. O que Paulo está dizendo é que nós somos embaixadores de Cristo. O que é que Paulo está dizendo como igreja? O que é que nós somos? Nós somos carregadores dessa mensagem.
Nós comunicamos esse Cristo e somos representantes dos céus. Nós somos representantes de Jesus na terra. Como assim, pastor? A nossa movimentação como igreja representa esse Cristo. A nossa mensagem representa esse Cristo. E por isso que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque eu posso estar manchando a mensagem de Cristo. Porque se qualquer embaixador fizer algo de errado, ele está manchando a mensagem do seu país. Ele não está manchando só o seu nome, ele está manchando aquele que ele está representando. E nós somos representantes desse Cristo aqui. Isso nos leva a dois posicionamentos que nós temos que ter, no mínimo. Primeiro, entender a responsabilidade que nós temos. E para abrir um parêntese, se você não entendeu e não entregou sua vida para Jesus, não carregue essa responsabilidade. Porque não é só vir para vir o culto e escutar uma mensagem. É de fato desbruçar dentro da cruz e entender que esse Cristo é tudo para você. Isso é reconciliação. É entender que Ele é tudo e não tem outra vida longe dEle. Não tem outra possibilidade. Por mais que a gente às vezes cogite viver de uma vida diferente, a gente sabe que não tem outro lugar melhor a não ser na presença de Deus. E esses que têm esse entendimento, tem que entender a responsabilidade que tem como povo, como embaixadores de Cristo. Como aqueles que representam esse Cristo. Então eu não faço, e me entenda, eu não deixo de fazer alguma coisa porque é simplesmente errado. Porque isso é muito banal, muito pequeno. Ah, como assim, pastor? Uma coisa que destrói, me entenda, quando você vê um crente preocupado se é pecado ou não, ele tem que conhecer Jesus. Ah, mas é pecado, é muito raso isso. A minha visão é, Deus está sendo glorificado com isso. Eu estou comunicando esse Cristo, em cima dessa atitude, em cima desse documento, em cima dessa fala, em cima daquilo que eu vou fazer. Eu estou comunicando Cristo. E aí eu vou procurar saber se a minha atitude comunica esse Jesus ou não. E me entenda, eu não estou dizendo que a gente não vai vacilar, eu não estou dizendo que a gente não vai errar. Porque errar e se arrepender comunica Cristo. Eu saber que errei e voltar atrás, eu estou comunicando esse Jesus. Então aí existe sim esse peso de responsabilidade. Eu não quero perder Jesus e eu não quero manchar o nome de Cristo. Eu sou embaixador. Eu sou embaixador desse reino. E o que está aqui em conta é o nome de Cristo e não o meu. Não é a placa da minha igreja, me entenda, vocês sabem. Quem é minha ovelha sabe. Eu não ligo para o que os outros vão dizer. Se a gente está vivendo aquilo que Cristo está querendo que a gente viva, eu não vou ligar. Mas eu tenho que entender que eu tenho que carregar o nome de Jesus. Há um peso, há uma responsabilidade. Como igreja, como movimentação desse Cristo, há uma responsabilidade. E por isso que a gente tem que entender. Como assim, pastor? Nós somos a embaixada de Cristo na nossa cidade. Nós somos a embaixada de Cristo aqui em São José da Tapera. Nós somos a embaixada de Cristo lá em Carneiros. E como comunicadores desse Cristo, e como representante desse Cristo, a cidade tem que reconhecer isso. A cidade tem que ver isso nas nossas movimentações. Como assim?
Haja como igreja aonde você estiver. Haja como embaixador desse Cristo aonde você estiver. Ah, porque ele é tão bonzinho. Não, não é isso não. É porque eu fui encontrado com Jesus. Vocês não sabem, não tem noção quantas as vezes eu conversei com homens piedosos de Deus. E depois no começo e agora eu sei o que é isso. De situações que eu queria fazer completamente errado. Eu queria xingar, queria fazer algo horrível. Passou pela minha cabeça. Há infrações segundos e graças a Deus eu entendi que eu sou embaixador desse Cristo. Logo em segundo eu pensando, eu falei, irmão, o que essa pessoa vai pensar? Depois ela vai descobrir que eu sou cristão. Eu vou estar impedindo que essa pessoa conheça Jesus, porque ela vai ter uma imagem ruim. Por isso que a ação é de reconciliação. Essa mensagem e responsabilidade que nós temos é de ir e falar e anunciar esse Cristo, trazendo de novo esse povo para Jesus. Aquilo que o pecado afastou, Jesus aproxima. E por isso que eu não tenho que perder tempo com coisas que não são isso. Como assim, pastor? E me entenda. Ah, mas é fulano, é Beltrano, falou mal de mim, me xingou. Você conheceu Jesus? Isso ficou para trás, ele tem que conhecer Jesus. Ah, mas tem que conhecer Jesus. Senão, você pode estar querendo dividir o mesmo inferno com essa pessoa. Mas se você quer ir para o céu, perdoe e fale de Jesus para essa pessoa. Ela precisa conhecer o Cristo que transformou sua vida. Ah, mas é tão ruim, é tão difícil. Ah, me dá uma agonia quando eu vou conversar com crente e crente faz assim. Ah, mas lá é tão perigoso, pelo amor de Deus, mano. Se morrer, vai para o céu. É a melhor coisa. Ontem eu estava conversando com um pastor lá de Paulo Afonso. Ele disse, eu tenho um amigo pastor, que toda vez que ele fica doente, que vai para o hospital, ele fala assim, será que é hoje, Jesus? Essa é a felicidade do crente, irmão. Paulo disse o quê? Se morrer é lucro, mas se viver é Cristo. É Jesus. Então não tem lugar perigoso não. Vamos, fale, anuncie, meta a mão e ore. Por quê, pastor? Porque você está representando esse Cristo. E não existe autoridade no céu, na terra e debaixo da terra que seja maior do que Jesus. Você mete a mão e ora. Você tem que entender isso. Porque você é representante desse Cristo. E você vai, enfrenta. E sabe o que Jesus falou sobre essa igreja? Ele disse que a porta do inferno não vai prevalecer contra essa igreja, que entende que é embaixadores desse Cristo. Então, me entenda. Quando você vê alguma coisa de horrível na sua cidade, você não aceita e você declara, eu declaro o reino de Deus nesse lugar. E você toma postura de embaixador. Carneiro, São José Tapera não é de ninguém a não ser do Senhor Jesus. Por quê? Porque tem um povo que representa esse Cristo e vai anunciar esse Jesus aonde for. Amém? Que vai falar porque entendeu essa reconciliação, porque entendeu que estava perdido e foi encontrado, que era cego e agora vê. E aí não tem barreiras, não tem. Me diga o que é mais poderoso do que o evangelho desse Cristo. Me diga um nome que está acima do nome do Senhor Jesus.
Por isso que nós nos movemos em cima desse nome. Nós somos representantes desse Cristo. E aonde a igreja chega, através desse Cristo, as trevas têm que cair. Por isso que não aceitamos. Eu chegava em casa, tinha os meus 17, 18, 20 anos. Já pregava na igreja, já estava liderando célula. O povo na igreja me chegava, batia nas minhas costas: Juan é um jovem de Deus. Eu chegava na minha rua e via os jovens se drogando, indo para a torcida organizada. Eu disse: Deus, eu não sou homem de Deus. Eu não sou um homem do Senhor. Porque se eu fosse homem do Senhor, a minha rua não estava desse jeito. E aí eu comecei a me incomodar. E aí tinha um homem, que ele reunia a galera. Ele era indiretamente o líder da patotinha lá. E eu disse: Deus, eu quero ele. E eu comecei a orar. Não conhecia, não tinha intimidade, eu não participava dos mesmos ciclos. Deus, eu quero ele. Deus, eu quero ele. E orava. A irmã dele se converteu, começou a ir para a igreja, ia comigo. Estava num tempo desempregado, a gente ia andando para a igreja, voltava andando, eu e alguns irmãos. E eu falava para ela: se teu irmão vai se converter, ela ria. Ela dizia: ele não vai não. Certo dia, o outro irmão dele começou a ir para a igreja, e estava congresso de homens, convidou ele. Deus programa tudo. Ele sentou atrás de mim. Pregação vai, pregação vem, o pastor começa a orar, ele cai possesso, demoniado. Quem está perto para expulsar o demônio? Eu. Oro, expulso, chamo ele, ele me reconhece da rua, aí eu falo: ó, tem célula, tu quer vir? Ele fez: quero. Marquei a célula na quinta-feira, que era culto de jovens. Antes do culto eu reunia. Primeiro dia que esse homem foi para a célula, ele levou 30 homens. Nem era crente, nem se converteu. Levou 30 homens. Primeira célula. Terminei a célula, botei tudinho para dentro. Segunda semana, terceira semana, 3 meses se passaram. No final da célula, um deles estava passando por problema. Eu falei: Juan, eu quero conversar contigo. A gente foi conversar. Quando eu vi, só foi os gritos, o povo vindo correndo: ah, ele se converteu, se converteu. O menino abriu, se converteu, foi para o encontro com Deus, abriu a célula dele tinha 40 homens. Ele parou a torcida organizada para passar estudo de célula. Quem é o difícil para você? Quem é o impossível para os seus olhos? Nós estamos movendo porque somos embaixadores de Cristo. Eu andava com uma galera muito louca. Tinha jogo do Esporte Santa Cruz. Quem é torcedor e sabe, acompanha futebol, sabe o que causa é jogo do Esporte Santa Cruz. Aí eu tinha uns amigos que ia. Entrava, pagava passagem e ia pro vagão. A torcida do Esporte se reunia na estação de Jaboatão, eles iam. Chamava o líder que estava organizando tudo e fez: eu quero só dar uma palavra, eu quero orar por vocês. E aí ele ia lá, aí entra tudo menor. Aí pedia licença. Aí o líder ia, falava, e ficava uns que não queria dar atenção, o líder dava um grito. Mandava calar a boca, se não apanhava. E a gente ia lá e orava e abençoava. Mano, era tão lindo porque vários deles ficavam chorando. Simples ato, mano. Aí vocês conheciam alguém? Não, a gente não conhecia ninguém não. A gente só ia. Pegar metrô era um momento de evangelizar. Tinha uma estação que era maior do que a outra, a gente levantava. Boa tarde, bom dia, boa noite. Os jovens foram lá e eu incentivei Jaira foi e falou. Quando todo mundo orava, a gente falava, era simples, que era pouco tempo, falava, orava e sentava. Passava a estação, quando de repente vinha alguém com os olhos cheios de lágrimas, sentava do lado da gente e começava a abrir o coração. Porque sempre tem alguém precisando ouvir sobre esse Jesus.
O problema é que às vezes a gente é embaixadores de outras coisas, menos de Cristo. O problema é que a gente está às vezes carregando as bandeiras de outras coisas, menos de Jesus. Eu estou preocupado com N coisas, menos em oferecer uma eternidade para alguém. Não era só isso não. A gente ia para brega, para baile funk, subia no palco, como? Deus. A gente ia furando, quando via, falava com alguém, no meio do show, a gente parava e começava a orar e pregar. E sempre chegava alguém, pastor, como assim? Sempre chegava alguém que estava lá procurando Cristo, em droga, em bebida, mas nós somos embaixadores de Cristo, estamos anunciando esse evangelho de reconciliação. Sabe o que Paulo vai aconselhar para Timóteo? Pregue em tempo e fora de tempo. Não existe momento, não existe oportunidades. O que mais vejo, tem vídeo no Instagram de policial que chega na ocorrência, o cara está quase morrendo, o policial é crente, aí ele faz o quê? Eu não vou conseguir salvar, eu posso o quê? Começa a pregar, eu já vi vários. Começa a anunciar esse Cristo, é a oportunidade que ele teve. E fala de Jesus. Anuncia, porque nós somos embaixadores de Cristo. Por isso que não é só balela, não é só uma mensagem, é Jesus de fato. Por isso que Paulo está dizendo, aqueles que são reconciliados, carregam essa mensagem. Se você vê um crente que não gosta de falar de Jesus, ele precisa conhecer Jesus. Ele precisa conhecer Jesus. Porque Ele é tudo. Ele não é um pedaço, Ele não é uma circunstância, Ele é tudo. Ele é tudo. O que nós temos é que entender, nós somos representantes desse Cristo aqui. E nós vamos avançar. Nós vamos ir. Nós vamos pregar. Nós vamos anunciar. A luz vai chegar. Na escuridão. E esse Cristo será glorificado. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Eu queria que você orasse por você, como igreja, como povo, como embaixador desse reino, desse Cristo. Comece a orar por você. Antes de você orar, preste atenção. Eu não sou a pessoa mais evangelística do mundo. Não sou. Me entenda, eu não sou. Eu tenho muita vergonha. Tenho muita vergonha. O povo que andava comigo, eles eram bem ousados. Eu não era esse ousado todo. Mas eu sempre parava alguém para orar. Eu não deixava ninguém. Passava por mim, eu sentia, eu orava. Eu entrava no metrô pedindo a Deus, Deus, eu não sou ousado feito meus amigos para levantar a mão e falar. Preguei muito metrô. Mas quando eu estava sozinho, eu ficava com muita vergonha. Mas eu dizia, Deus, pelo menos uma pessoa eu vou orar aqui nesse vagão. Me mostra alguém. Me mostra alguém. Teve uma vez que a gente pegou um ônibus e subiu dois meliantes. Falei, mãe, esses caras vão assaltar o ônibus. Mesma hora eu disse, Deus, eu quero me liberar uma palavra. Fui lá, disse, mãe, eu posso orar por vocês? Aí eu orei. Liberei uma palavra sobre eles. Eles estavam perto do cobrador e saíram, sentaram lá atrás do ônibus. Aí eu desci, antes de descer, quando eu estava descendo, eles falaram, valeu aí, irmão. Enfim, tamo junto. Se eles assaltaram o ônibus, eu não sei, mas até onde eu desci, não se assaltaram. Mas às vezes tem uma pessoa do seu lado, na sua escola, no seu trabalho, precisando na rua, no mercado que você vai fazer a compra, precisando de
de uma oração. Você pode dizer, poxa, pastor, eu não sou esse cara ousado, eu não sou essa mulher ousada que vai levantar a voz no meio da praça, vai pregar. Mas você pode oferecer a oração para alguém. É só entender, pô, eu carrego uma mensagem dentro de mim que pode transformar a vida de alguém. Coloque na sua cabeça, você tem um antídoto. Aí você pode ir. Você vai. Como eu disse, eu não era o cara ousado, eu não podia chamar 30 homens, mas eu sabia de um homem que podia chamar esse. Eu orei por ele. Se Deus é ele. Feche seus olhos, comece a orar. Comece a orar por você como igreja, como representante de Jesus. Comece a orar, comece a clamar a Jesus, dizendo, Jesus, sim, Jesus, nós te queremos. Nós queremos que o Senhor entre em nós. Nós queremos, ó Deus, que essa identidade de igreja venha sobre nós. Eu tenho sede de ti. Nós te pedimos, ó Deus, que nós podemos ser seus representantes aonde nós formos, ó Senhor. Que não seja só um simples trabalho, que não seja só uma visita, que não seja só uma conversa entre amigos, que não seja só uma compra, mas que seja uma missão do Senhor, que seja a representação do seu Evangelho, que seja o ato de reconciliar, ó Deus, que seja assim, Deus, essa mensagem sendo anunciada, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos fira, ó Senhor, com essa dor e essa mensagem. Chore, ababaço. Sim, Jesus. Que nós não viemos, ó Deus, tira todo o comodismo dos nossos olhares. Tira todo o comodismo dos nossos olhares. Que não seja uma vida normal, mas que seja uma vida de uma mensagem. Que seja uma vida de uma mensagem. Que a nossa vida leve outros a Ti. Eu quero ter, Tu és tudo, eu quero ser. Tudo eu quero ter, Tu és tudo, eu quero ser. Tudo eu quero ter. Como um selo em meu coração, Tu és meu tesouro. As muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Como um selo em meu coração, Tu és meu tesouro. As muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem Teu grande amor. Tu sabes tudo, eu não sei. Eu sei. E eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem Teu grande amor. Tu sabes tudo, eu não sei. Eu sei. E eu preciso é estar contigo. E onde
te levo, ó meu amado. E onde eu vou, eu te levo, ó meu amado. Aleluia. Aleluia. Sim, Jesus, nós te levaremos conosco por onde formos. Que essa seja a mensagem do nosso coração, seja a mensagem da nossa vida. Nós te levaremos, Senhor, nós te levaremos. Aleluia. Estenda sua mão.